A oportunidade que nunca mais voltou. Sabe aquela sensação de olhar para trás e perceber que você estava segurando o ouro na mão, mas jogou fora porque não conseguiu enxergar o valor naquele momento? Aquela oportunidade que apareceu disfarçada, que você ignorou, que você deixou passar e que hoje te faz acordar no meio da noite pensando no que poderia ter sido? Fica até o final desse vídeo, porque eu vou te contar uma história que provavelmente vai te fazer repensar cada decisão que você está adiando na sua vida neste exato momento. E mais importante, você vai descobrir os 3 sinais que mostram quando uma oportunidade de verdade está na sua frente, mesmo quando ela não parece nada especial. Eu preciso te levar para um dia específico da minha vida. Era agosto de 2016 e eu estava trabalhando num emprego corporativo que pagava razoavelmente bem, mas que me deixava completamente morto por dentro. Sabe aquele tipo de trabalho onde você chega na segunda-feira já contando os dias para o final de semana? Era exatamente isso. Eu tinha 27 anos, morava num apartamento alugado minúsculo e minha vida era basicamente uma sequência infinita de reuniões sem sentido, relatórios que ninguém lia e aquela sensação constante de que eu estava desperdiçando os melhores anos da minha vida. E foi numa quinta-feira, num happy hour depois do expediente, que tudo começou. Um cara que trabalhava no mesmo prédio que eu, mas em outra empresa, veio conversar comigo no bar. A gente tinha se cruzado algumas vezes no elevador, trocado oi, mas nunca tinha tido uma conversa de verdade. Ele pediu uma cerveja, sentou do meu lado e foi direto ao ponto. Disse que estava observando meu perfil no LinkedIn há alguns meses, tinha visto alguns artigos que eu escrevia no tempo livre sobre marketing digital e queria saber se eu não tinha interesse em fazer algo diferente da minha vida. Eu confesso que naquele momento achei que era papo furado, sabe? Quando você pensa que a pessoa só quer vender alguma coisa ou te colocar numa pirâmide. Mas ele continuou falando, e quanto mais ele falava, mais eu percebia que aquilo era sério. Ele e 2 amigos estavam montando uma agência de marketing digital especializada em pequenos negócios, tinham conseguido os primeiros clientes e estavam procurando alguém para entrar como sócio e tocar a parte de estratégia e criação de conteúdo. Ele me ofereceu 20% da empresa sem precisar investir dinheiro, só com meu trabalho e conhecimento. Agora vem a parte que você precisa prestar muita atenção, porque é aqui que a história fica interessante e você vai entender onde eu errei. Quando ele fez a proposta, minha primeira reação não foi empolgação, foi medo. Medo de largar um salário fixo, medo de arriscar, medo do que as pessoas iam pensar, medo de falhar. Ele me deu 2 semanas para decidir e eu passei esses 14 dias fazendo exatamente o que você provavelmente faria, procurando motivos para não aceitar. Conversei com minha namorada na época, que achou que eu estava louco de pensar em largar um emprego com carteira assinada para entrar numa aventura que poderia dar errado. Falei com meu pai, que sendo funcionário público a vida inteira, me olhou como se eu tivesse perdido o juízo e disse que segurança vem primeiro. Até meu melhor amigo, que sempre foi mais ousado que eu, falou que talvez fosse cedo demais, que eu deveria esperar mais um pouco, juntar mais dinheiro antes de arriscar. E eu fiz o que todo mundo esperava que eu fizesse. No 13º dia, eu liguei para ele e disse que não ia aceitar. Inventei desculpas sobre responsabilidades, sobre não ser o momento certo, sobre precisar de mais estabilidade antes de pensar em empreender. Ele ficou visivelmente decepcionado, mas respeitou minha decisão. Disse que a porta estava aberta se eu mudasse de ideia nos próximos dias. Eu agradeci, desliguei o telefone e voltei para minha rotina de sempre, com aquela falsa sensação de que tinha tomado a decisão madura e responsável. Os meses foram passando e eu continuava na mesma, reclamando do trabalho, sonhando com uma vida diferente, mas sem coragem de mudar nada de verdade. Até que 1 ano e meio depois, em 2018, eu estava no Instagram e vi que aquele cara tinha postado uma foto comemorando a conquista de um prêmio de Agência Revelação do Ano. Fui fuçar o perfil da empresa e quase caí da cadeira. Eles tinham crescido absurdamente, estavam atendendo marcas grandes, tinham uma equipe de 15 pessoas e, pelo que eu consegui pesquisar depois, o faturamento mensal estava na casa dos R$200 mil. Eu fiz uma conta rápida e dolorosa. Se eu tivesse aceitado aquela proposta com os meus 20% da empresa, eu estaria faturando algo em torno de R$40 mil por mês, fazendo o que eu amava, sendo dono do meu próprio tempo. Mas o pior ainda estava por vir. 2 anos depois, em 2020, bem no meio da pandemia, eu vi que a agência tinha sido comprada por um grupo maior de comunicação. O valor da venda não foi divulgado oficialmente, mas pessoas próximas comentaram que ficou entre 8 e 10 milhões de reais.
Se eu tivesse aceitado, minha parte seria algo em torno de 1.600.000 a 2 milhões de reais. Deixa isso afundar um pouco na sua cabeça. Naquele momento, sentado sozinho no meu apartamento durante o lockdown, ainda no mesmo emprego medíocre que eu odiava, eu finalmente entendi a diferença entre uma oportunidade real e uma ilusão. E foi aí que eu aprendi as 3 lições mais importantes da minha vida, que eu preciso que você grave agora. Primeira, oportunidades de verdade sempre vêm no pior momento possível, quando você está despreparado, inseguro e com medo, porque é justamente nesses momentos que o universo testa se você realmente quer mudar de vida. Segunda, a opinião das pessoas ao seu redor, mesmo com as melhores intenções, é sempre filtrada pelo medo delas, não pela sua coragem. Então para de deixar que o medo dos outros se torne o seu medo. E terceira, essa é a mais dolorosa de todas. Algumas oportunidades batem na sua porta uma única vez na vida, e quando você fecha essa porta, ela nunca mais abre. Eu quero que você faça algo por mim agora. Pensa naquela oportunidade que você está deixando passar neste momento por medo, por insegurança, por busca de aprovação. Escreve nos comentários qual é essa oportunidade, porque quando você coloca em palavras, você força seu cérebro a encarar a verdade. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora, deixa seu like para essa mensagem alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E ativa o sininho porque toda semana eu trago reflexões que vão sacudir a sua zona de conforto. Não seja mais uma pessoa que vive de arrependimentos. A sua oportunidade está esperando uma resposta. É agora ou nunca. Até a próxima!